Descobri que minha esposa estava sendo hipnotizada por áudios misteriosos todas as noites. A verdade por trás disso foi muito pior do que eu imaginava. Minha esposa começou a dormir de fones de ouvido. Até que uma noite tirei um deles. A princípio, achei estranho. Ela sempre disse que não conseguia dormir com barulho e agora estava ouvindo alguma coisa para adormecer. Quando perguntei, ela respondeu rápido, como se já tivesse ensaiado. É só um podcast de meditação. Me ajuda a relaxar. Ok, não insisti. Só que o hábito não só continuou, como foi ficando mais rígido. Antes de dormir, ela colocava os fones com um cuidado quase ritualístico. Se eu falava alguma coisa depois, ela só me olhava e apontava os ouvidos, tipo, já estou ouvindo. Dormia virada pro lado, os fios enrolados no travesseiro, como se aquilo fosse essencial. Durante o dia, ela agia normal. Era carinhosa comigo. Atenciosa até demais. Mas de noite, algo estava fora do lugar. Tinha um clima estranho no quarto. Como se eu estivesse dormindo com uma estranha. Uma estranha que escondia alguma coisa. Comecei a ficar inquieto. Cheguei a pensar que fosse exagero meu. Ciúmes? Talvez. Mas aí vieram os detalhes. Pequenos, mas cortantes. Certa noite, ela estava lavando a louça e cantarolava uma música. Nunca tinha ouvido aquela melodia antes. Então brinquei. Essa é nova? Aprendeu onde? Ela congelou por um segundo. Depois riu e disse, acho que vi num vídeo no Instagram. Nem lembro. Mas eu sabia que aquilo não era música de Instagram. Tinha algo repetitivo. Hipnótico. Quase uma mensagem. Foi aí que resolvi fazer o impensável. Esperar ela dormir profundamente e tirar um dos fones do ouvido. Naquela noite, esperei. Ouvia a sua respiração ritmada, leve, enquanto a luz do abajur projetava sombras no teto. O celular dela, como sempre, debaixo do travesseiro. Com o coração acelerado, estiquei o braço devagar e deslizei minha mão sobre o travesseiro até encontrar o fio. Puxei delicadamente. Ela resmungou algo, virou de lado, mas não acordou. Peguei o fone e coloquei no meu ouvido. O que ouvi me arrepiou da cabeça aos pés. Não era um podcast de meditação, nem música. Era uma voz masculina. Uma voz baixa, grave, íntima demais. Você está indo bem. Só mais um pouco. Em breve, tudo será nosso, Mariana. Fiquei imóvel. A voz continuava em um sussurro quase hipnótico, repetindo frases, instruções. Coisas como, não conte nada a ele. Lembre-se do plano. Você merece uma vida melhor. Senti um gelo no estômago. Era como ouvir alguém hipnotizando minha esposa. Ou pior, conspirando com ela. Naquela noite, fingi que nada tinha acontecido. Deitei, fechei os olhos e tentei controlar minha respiração. Mas por dentro, eu já sabia. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. E eu ia descobrir o que era. No dia seguinte, Mariana agiu como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo de bom dia, preparou café e comentou sobre o tempo, como se não tivesse dormido, ouvindo a voz de um estranho conspirando contra mim. Eu não conseguia olhar para ela da mesma forma. Cada gesto, cada frase parecia ensaiado. Falso. Como se ela soubesse que eu estava desconfiado, mas não quisesse dar nenhum sinal. Enquanto ela tomava banho, aproveitei para dar uma olhada no celular dela. Não costumo fazer isso. Juro. Mas dessa vez, era diferente. Era como se minha própria sanidade estivesse em jogo. Eu precisava saber com quem ela estava falando. De onde vinham aqueles áudios. Mas o celular estava bloqueado com senha. E não era mais a senha de sempre. Ela trocou. Comecei a tremer. Era oficial. Ela estava escondendo algo. E de propósito. No trabalho, mal consegui me concentrar. Aquela voz não saía da minha cabeça. Era uma voz familiar, mas não o suficiente para que eu conseguisse identificar. Soava como alguém jovem, talvez da nossa idade, e com um certo tom de autoridade. Como se estivesse comandando ela. Voltei para casa decidido. Se ela achava que podia me enganar, ia descobrir que não era tão simples assim. Naquela noite, quando deitamos, tentei agir normalmente. Amor, você anda bem? Perguntei, tentando soar casual. Ela olhou para mim com uma expressão serena demais. Claro. Por quê? Sei lá. Você anda meio distante. Ela sorriu. Acho que é só o estresse. Esse negócio dos fones tem te incomodado? A pergunta me pegou de surpresa. Ela nunca tinha mencionado isso.
Um pouco, mas se te ajuda a dormir. Ajuda, sim. Rápido demais. Colocou os fones, virou para o lado e encerrou a conversa. Esperei de novo até ela pegar no sono. Dessa vez foi mais rápido. Peguei o celular dela devagar e levei até meu quarto de trabalho. Liguei o notebook e conectei o cabo USB. Eu tinha um programa instalado, um antigo software de recuperação de arquivos. Eu era técnico de informática antes de mudar de área, e isso acabou me salvando. O programa detectou o aparelho, e mesmo sem a senha, consegui acessar algumas pastas. A maioria dos arquivos estavam criptografados, mas havia uma pasta oculta com data de criação recente. Dentro, vários áudios nomeados com datas e horários. Abri o primeiro. Boa noite, Mariana. Hoje vamos reforçar a ideia de autonomia. Você não precisa de ninguém para controlar sua vida. Nem ele. Repita. Eu sou livre. Eu sou forte. Ele não manda em mim. Arregalei os olhos. Abri o segundo. Em breve, vamos começar a fase 2. Ele não pode suspeitar. Sorria. Abrace. Beije. Faça parecer que está tudo normal, mas continue firme. Você está cada vez mais perto de se libertar. A cada áudio, a mesma voz. A mesma lavagem cerebral. Mas o que mais me assustou foi um nome que apareceu no terceiro arquivo. Como combinamos, o dinheiro será depositado na conta do Lucas amanhã. Eu conhecia esse nome. Era o ex-namorado da Mariana. O cara que ela dizia que tinha bloqueado de tudo. Que era passado. Que não queria nunca mais ver. O mesmo Lucas que anos atrás foi demitido do trabalho por suspeita de assédio psicológico. De repente, tudo começou a fazer sentido. Mariana estava sendo manipulada. Ou estava mentindo para mim o tempo todo. Eu precisava confrontá-la. Mas com cuidado. Se ela estivesse sendo manipulada, eu podia ajudá-la. Mas se estivesse envolvida, então eu estava dormindo ao lado de alguém que planejava destruir minha vida. E talvez pior. Passei o dia seguinte completamente dividido. Parte de mim queria acreditar que a Mariana era a vítima da situação. Que aquele tal de Lucas tinha encontrado uma maneira de reentrar na vida dela. E a estava manipulando. Se aproveitando de alguma vulnerabilidade. Talvez ela estivesse passando por algo que eu não percebi. Talvez eu tivesse falhado com ela. Mas a outra parte. A outra parte gritava que ela estava mentindo. Que ela sabia exatamente o que estava fazendo. E que estava jogando um jogo perigoso comigo. No fim da tarde, cheguei em casa decidido a testar. Não ia confrontar de cara. Queria observar. Ver até onde ela ia com essa farsa. Preparei o jantar como se nada tivesse acontecido. Ela chegou pouco depois das 7. Me deu um beijo. E foi tomar banho. Quando voltou, sentou à mesa. Olhou meu prato e comentou. Caprichou hoje, hein? Tá tentando me conquistar de novo? Sorri. Mas por dentro, eu estava em brasa. Sempre, né? Vai que alguém tenta roubar você de mim. Ela riu. Mas seus olhos desviaram dos meus por um segundo. Naquela noite, esperei ela dormir novamente. Mas dessa vez não toquei em nada. Apenas fiquei observando. O jeito como ela ajeitava os fones. Como conferia 2 vezes se estavam bem encaixados. Como escondia o celular sob o travesseiro com cuidado excessivo. Ficou claro. Aquilo era rotina. Não improviso. E pior. Ela estava confortável com aquilo. Como se já estivesse vivendo uma segunda vida. Paralela à que levava comigo. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, fiz algo que me custou um pouco a consciência. Instalei um aplicativo espião no celular dela. Não era algo legal, eu sei. Mas eu estava desesperado. Precisava entender o que estava acontecendo. E mais importante, se eu corria algum risco. As primeiras horas não revelaram muita coisa. Mensagens banais, grupos de família, uma ou outra conversa com amigas. Mas às 15h42, uma notificação apareceu. Lucas, hoje, depois da gravação, quero que você faça o que combinamos. Ele não pode perceber nada. Aquilo me fez congelar. Gravação. Às 18h10, veio outra mensagem dele. Lucas, quando ele for ao banheiro, coloque o celular na parte de trás da estante. A câmera vai pegar o suficiente. Meu coração disparou. Eles iam me gravar? Mas por quê? Era chantagem? Um dossiê? Estavam tentando me incriminar? Ou
Estavam preparando algo ainda pior? Quando Mariana chegou em casa, tudo nela parecia ensaiado. O beijo. O sorriso. A desculpa de que estava com dor de cabeça e ia se deitar mais cedo. No momento em que ela foi ao banheiro, fui direto até a estante da sala. Olhei atrás de todos os livros, enfeites, e lá estava. O celular dela, com a câmera frontal ativada, apoiado entre dois livros de forma sutil, quase imperceptível. Retirei o aparelho com calma, abri o app de gravação. Estava gravando há 42 segundos. Eu segurei o celular por alguns segundos, em silêncio. Foi nesse momento que ouvi a voz dela vindo do corredor. O que você está fazendo aí? Me virei devagar, com o celular ainda na mão. A pergunta é, o que você está fazendo, Mariana? Ela parou na porta da sala. O rosto dela ficou pálido por um instante, estava gravando, escondido, e com mensagens do Lucas. O silêncio entre nós era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Ela não disse nada, apenas me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Um misto de medo e culpa. Eu posso explicar. Ela disse, enfim, com a voz baixa. Então começa, porque eu tô no limite. Ela respirou fundo, se aproximou lentamente, e disse, eu tô tentando te proteger. Essa frase caiu como uma bomba na minha cabeça. Me proteger? Gravando escondido? Recebendo mensagens do seu ex-namorado? Ela hesitou, mordeu o lábio inferior, e então soltou uma frase que virou tudo de cabeça para baixo. O Lucas é policial, e ele acredita que você está sendo seguido por alguém que quer te prejudicar. Eu ri. Um riso curto, incrédulo. Mariana, você acha que eu sou idiota? Mas ela estava séria, e eu comecei a me perguntar se no meio de tantas mentiras, alguma parte daquilo podia ser verdade. Mariana, olha para mim. Falei, ainda segurando o celular dela na mão. Você acha mesmo que essa história faz sentido? Ela ficou em silêncio. Não desviou o olhar, mas também não tentou se aproximar. Estava parada, como se tivesse sido pega no ato, mas ainda tentando manter o controle da narrativa. Eu sei que parece absurdo, mas é a verdade. Ela insistiu. O Lucas não é mais só meu ex. Ele não é mais só meu ex. Ele é detetive da Polícia Civil, e há 3 semanas ele me procurou porque seu nome apareceu numa investigação. Ela falou rápido, como se tivesse ensaiado aquelas palavras 1000 vezes. Meu sangue gelou. Que tipo de investigação? Você lembra daquele cliente que você atendeu no mês passado? O Sr. Cardoso? Ele morreu numa batida de carro 2 semanas depois de você mexer no sistema de computador da empresa dele. Eu me lembrei. Claro que me lembrava. Era um serviço simples, atualização de software, limpeza de vírus. Nada demais. Mas a forma como ela falou me fez questionar tudo. E daí? Acidente de carro não tem nada a ver comigo. Não foi acidente. Ela me olhou diretamente nos olhos. Foi assassinato. E o Lucas descobriu que alguém pode ter plantado evidências no seu computador. Senti o chão fugir dos meus pés. Era impossível. Eu era técnico em informática, não assassino. Mas então me lembrei de outros clientes recentes. A senhora que teve o computador invadido logo depois que saí de lá. O jovem empresário que perdeu todos os dados da empresa na semana seguinte ao meu atendimento. Mariana, isso é absurdo. Você sabe que eu jamais. Eu sei. Ela interrompeu. Mas alguém está usando você. Seus acessos, sua identidade digital. O Lucas acredita que você é inocente, mas que alguém muito perigoso está por trás disso. Eu balancei a cabeça, tentando processar. E os áudios? Aquelas mensagens hipnóticas? Ela hesitou. Era um código. Uma forma de comunicação que o Lucas criou para não levantar suspeitas. Se alguém interceptasse as mensagens normais, descobriria a investigação. Mariana, escuta o que você está falando. Você espera que eu acredite que minha própria esposa está participando de uma investigação policial secreta sobre mim, usando o ex-namorado dela, e que vocês se comunicam através de áudios de hipnose? Ela abaixou a cabeça. Eu sei que parece loucura. Não parece. É loucura. Eu estava começando a perder o controle. Você sabe o que eu ouvi naqueles áudios? Ele não pode suspeitar, o dinheiro será depositado na conta do Lucas, você merece uma vida melhor. Isso não é código policial, Mariana. Isso é conspiração. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente levantou o rosto, havia lágrimas em seus olhos. Você quer a verdade completa? Eu não sabia se queria, mas acenei com a cabeça. O Lucas não é apenas detetive. Ele também trabalha com outros tipos de serviço.
Ele me ofereceu dinheiro para conseguir acesso aos seus equipamentos, aos seus clientes. Disse que havia um esquema muito maior rolando e que você era apenas uma peça. Meu estômago revirou. Que tipo de esquema? Lavagem de dinheiro. Através de pequenas empresas. Alguém estava usando técnicos de informática para instalar softwares que permitiam acesso remoto aos sistemas das empresas. As mortes, os roubos de dados, tudo fazia parte de um plano maior. Eu me sentei pesadamente no sofá. E você topou participar disso? Eu estava com medo. Ela explodiu. O Lucas disse que se eu não ajudasse, você seria preso como principal suspeito. Que eles tinham como te incriminar. Mas se eu cooperasse, ele garantia que você ficaria fora disso. Então você escolheu me trair para me salvar? Eu escolhi te proteger da única forma que consegui pensar. Mentindo para mim? Deixando eu dormir ao lado de alguém que estava à conspiração contra mim? Ela não respondeu. Apenas chorou em silêncio. Eu levantei e comecei a andar pela sala, tentando pensar. Mariana, me responde uma coisa. Nos últimos 3 meses, quantos dos meus clientes tiveram problemas logo depois que eu prestei serviço? Ela enxugou as lágrimas. 5. 5 que você sabe ou 5 no total? 7 no total. Eu parei de andar. 7 clientes em 3 meses. Era impossível ser coincidência. E você não achou estranho? Achei, mas o Lucas disse que era exatamente isso que confirmava que alguém estava te usando. Ou que vocês estavam me usando. Não. Ela se levantou também. Eu jamais faria algo para te prejudicar. Mas você fez, Mariana. Você fez exatamente isso. Eu me aproximei dela. Você sabe qual era a minha maior suspeita? Que você estava planejando me deixar. Sabe por quê? Porque nos últimos meses você tem agido como se estivesse se preparando para algo. Como se estivesse se despedindo. Ela desviou o olhar. Esse era o plano, não era? Continuei. Vocês iam me incriminar, eu seria preso, e você ficaria livre para voltar com o Lucas. Com uma parte do dinheiro da operação. Não era assim. Então me explica como era. Ela respirou fundo. O plano era reunir evidências suficientes para entregar os verdadeiros responsáveis. Eu ia gravar você trabalhando, documentar todos os seus processos, para provar que você era inocente. Gravando escondido? Porque se você soubesse, poderia agir de forma diferente, e aí as evidências não seriam naturais. Eu balancei a cabeça. Mariana, você percebe como isso soa? Como cada explicação soa só piora as coisas. Ela ficou em silêncio novamente. Me responde uma coisa. Falei, me aproximando ainda mais. Você ainda ama o Lucas? A pergunta ficou no ar. Ela me olhou com uma expressão de pânico, como se soubesse que qualquer resposta seria errada. Eu amo você. Não foi o que eu perguntei. Eu. Ela hesitou. O que aconteceu entre mim e o Lucas foi há muito tempo. Mariana, você ainda ama ele? Ela fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma tristeza profunda neles. Eu nunca parei de amar vocês dois. Aquela resposta me atingiu como um soco no estômago. Eu recuei alguns passos. Então era isso. Murmurei. Você encontrou uma forma de ficar com ele e ainda se sentir uma heroína me salvando. Não é assim. É exatamente assim, Mariana. Você transformou nossa vida em uma farsa. Dormiu comigo todas as noites sabendo que estava mentindo. Me beijou todo dia sabendo que estava me traindo. E ainda por cima, quer que eu acredite que estava fazendo isso por mim? Ela começou a chorar novamente, mas dessa vez eu não senti pena. Senti nojo. Quanto dinheiro vocês já ganharam com isso? Não ganhamos nada. Quanto, Mariana? 15 mil. Em 3 meses? Sim. E o que vocês iam fazer com o dinheiro? Ela não respondeu. Iam abrir um negócio? Viajar? Comprar uma casa longe daqui? O Lucas tem dívidas. Claro que tem. Eu ri amargamente. E você, como sempre, está salvando ele. Eu voltei para o sofá e me sentei, tentando pensar no que fazer. Tudo em que eu acreditava havia desmoronado. Minha esposa, meu trabalho, minha vida inteira havia se tornado uma mentira. O que acontece agora? Ela perguntou, ainda de pé no meio da sala. Agora você vai me contar tudo. Desde o começo. Cada detalhe, cada mentira, cada plano. E depois? Eu parei para pensar. Depois eu vou decidir se chamo a polícia ou se resolvo isso de outra forma. Você não pode chamar a polícia.
O Lucas é polícia. Existem diferentes departamentos, Mariana. E existe o Ministério Público. E existe a Corregedoria. Ela empalideceu. Mas antes disso, eu quero que você ligue para ele. Agora. Na minha frente. Pra quê? Porque eu quero ouvir a versão dele. Quero ver se as histórias batem. Ela hesitou. E se ele não quiser falar? Então eu vou ter certeza de que você está mentindo para mim até agora. Ela pegou o celular com as mãos tremendo. Discou o número e colocou no viva voz. Alô? A voz do Lucas era exatamente a mesma dos áudios. Lucas, é a Mariana. Preciso falar com você. É urgente. O que houve? Ele descobriu tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele está aí? Estou. Falei alto. E quero algumas respostas. Cara, a situação é mais complicada do que você imagina. Então me explica. Não posso falar por telefone. Vamos nos encontrar. Onde? No lugar de sempre. Mariana me olhou com os olhos arregalados. Eu entendi que havia um lugar de sempre, o que significava que eles se encontravam regularmente. Que lugar é esse, Mariana? Ela hesitou antes de responder, na lanchonete na saída da cidade. Em meia hora. Disse o Lucas e desligou. Eu olhei para minha esposa. Quantas vezes você se encontrou com ele lá? Algumas. Quantas, Mariana? 2 vezes por semana. Nos últimos 2 meses. 2 vezes por semana. 16 encontros em 2 meses. E eu achando que ela estava trabalhando até mais tarde. Vamos. Falei, me levantando. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. No caminho até a lanchonete, Mariana tentou me preparar para o encontro. Ele pode parecer meio agressivo, mas é só o jeito dele. Mariana, para de tentar me proteger dele. Depois de tudo o que aconteceu, você ainda tá preocupada com o que eu vou pensar do seu ex-namorado? Ela ficou em silêncio o resto do caminho. A lanchonete estava quase vazia. Lucas estava sentado no último box, de costas para a entrada. Quando ele se virou para nos ver chegando, eu me lembrei do motivo pelo qual Mariana havia se apaixonado por ele. Era um cara bonito, alto, com um sorrisinho que irradiava confiança. Exatamente o tipo de homem que uma mulher como Mariana acharia atraente. Senta. Ele disse, apontando para o banco à sua frente. Eu me sentei, com Mariana ao meu lado. Então, descobriu tudo. Ele falou, me olhando diretamente nos olhos. Parte. Agora quero saber o resto. O resto é simples. Sua esposa não te contou que a primeira vez que ela me procurou foi porque estava infeliz no casamento. Senti Mariana enrijecer ao meu lado. Isso não tem nada a ver com. Tem tudo a ver. Lucas me interrompeu. Ela veio até mim há 4 meses, chorando, dizendo que vocês estavam passando por dificuldades financeiras e que você estava estressado, agressivo. Eu nunca fui agressivo com ela. Não fisicamente. Mas emocionalmente, você estava sufocando ela. Eu olhei para Mariana, que evitou meu olhar. Foi isso que você disse para ele? Ela não respondeu. Mariana. Eu estava confusa. Ela murmurou. Passamos por uns meses difíceis. E qual foi a solução que vocês encontraram? Lucas sorriu. A princípio, era apenas apoio emocional. Eu a ajudava a lidar com a situação em casa. Mas aí eu percebi uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Você tinha acesso a muitas empresas pequenas. Empresas que não tinham sistemas de segurança sofisticados. Era fácil instalar alguns programinhas, coletar algumas informações, fazer algumas transferências pequenas que ninguém perceberia. E vocês acharam que eu nunca ia descobrir? Achamos que você participaria voluntariamente. Lucas respondeu. Quando a Mariana contasse que estávamos juntos de novo. A frase caiu como uma bomba. Eu me virei para Mariana. Vocês já estão juntos? Ela fechou os olhos. Há 2 meses. Lucas respondeu por ela. Eu senti uma mistura de raiva e nojo. E eu? Qual era o meu papel nessa história toda? Você seria o técnico. Faria o trabalho sujo e receberia a sua parte. A Mariana ficaria com você até terminarmos de limpar todas as contas que conseguíssemos. Depois, ela pediria o divórcio e ficaria comigo. Com a parte dela do dinheiro. Com a parte dela do dinheiro. Eu olhei para Mariana, que ainda estava de olhos fechados. E se eu não quisesse participar? Aí a gente seguiria o plano B, Lucas falou, calmamente.
te incriminar e dividir o dinheiro entre nós dois. Deixando eu ir preso. Deixando você aprender uma lição sobre como tratar uma mulher como a Mariana. Eu me levantei da mesa. Mariana, levanta. Ela abriu os olhos. O quê? Levanta. Nós vamos embora. Pra onde? Pra casa. Você vai fazer suas malas e vai sair de lá. Lucas riu. Cara, você não entendeu ainda? Ela não quer mais ir pra casa com você. É verdade, Mariana? Ela me olhou com lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Mariana, é verdade? Ela hesitou. Eu não sei mais o que eu quero. Ela sabe. Lucas falou. Ela só tem medo de te magoar. Mas a verdade é que ela já fez a escolha há muito tempo. Eu senti uma raiva crescer dentro de mim como nunca havia sentido antes. Vocês dois são uns lixos. Não somos lixos. Lucas respondeu, ainda calmo. Somos pessoas que encontraram uma oportunidade e decidiram aproveitá-la. Roubando. Redistribuindo riqueza. E mentindo. Protegendo nossos interesses. Eu olhei para Mariana mais uma vez. Você tem algo a dizer? Ela finalmente levantou o rosto e me olhou nos olhos. Eu sinto muito. Por quê? Por ter me traído ou por ter sido pega? Por tudo. Isso não é uma resposta, Mariana. Ela respirou fundo. Sinto muito por ter te machucado. Sinto muito por ter mentido. Sinto muito por ter escolhido ele. Aquelas palavras foram como facadas. Mas pelo menos eram honestas. Certo. Falei, me levantando. Agora eu sei onde estou. Onde você vai? Mariana perguntou. Resolver essa situação da única forma possível. Que forma? Vocês vão descobrir. Saí da lanchonete sem olhar para trás. No carro, liguei para um advogado que conhecia e marquei um encontro para a manhã seguinte. Depois liguei para um contador e pedi para ele revisar todas as movimentações da minha conta corrente dos últimos 6 meses. Quando cheguei em casa, Mariana ainda não tinha voltado. Provavelmente estava com Lucas, decidindo o que fazer. Não me importava mais. Fui até meu escritório e comecei a juntar todas as evidências que consegui coletar. Os áudios, as mensagens, as datas dos problemas dos meus clientes. Tudo que pudesse provar que eles estavam me usando. Às 2 da manhã, ouvi a porta da frente abrir. Mariana entrou devagar, como se estivesse tentando não me acordar. Mas eu estava acordado, sentado na sala, esperando ela. Chegou. Falei, quando ela apareceu na porta. Ela parecia cansada. Precisamos conversar. Agora você quer conversar? Depois de meses mentindo para mim? Eu quero tentar explicar. Mariana, não tem mais nada para explicar. Vocês dois deixaram bem claro qual é a situação. Ela se aproximou e sentou na poltrona em frente ao sofá onde eu estava. O que você vai fazer? Amanhã de manhã eu vou ao advogado. Depois vou à polícia. Vou entregar tudo o que consegui reunir sobre vocês dois. E sobre nós? Que nós, Mariana? Você mesmo disse que escolheu ele. Mas isso não significa que eu não te amo. Significa exatamente isso. Eu me levantei. Amor não é o que você fez comigo. Amor não é mentir, trair, conspirar, roubar. Isso tem outro nome. Que nome? Sociopatia. Ela começou a chorar novamente. Eu não queria que fosse assim. Mas foi. E agora vocês vão pagar pelas consequências. E se eu não for embora? E se eu terminar com o Lucas e tentar reconquistar sua confiança? Eu olhei para ela por um longo momento. Mariana, você matou nossa confiança. Não existe volta. Mas eu posso provar. Você pode provar o quê? Que quando descobriu que eu sabia de tudo, decidiu me escolher de volta. Isso não é amor, Mariana. Isso é conveniência. Ela ficou em silêncio. Além disso, continuei, você já fez sua escolha. Várias vezes. Durante meses. Toda vez que colocava aqueles fones, toda vez que mentia pra mim, toda vez que se encontrava com ele. Não foi uma escolha. Foram centenas de escolhas. Mas eu posso mudar. Não pode. Pessoas como você e o Lucas não mudam. Vocês apenas encontram novas formas de fazer a mesma coisa. Eu comecei a subir as escadas. Você tem até amanhã de manhã para decidir se vai sair por conta própria ou se vai sair escoltada pela polícia. E o dinheiro? Parei no meio da escada. Que dinheiro? Os 15 mil que ganhamos.
Parte dele era seu também. Eu me virei para ela. Mariana, você realmente acha que eu vou pegar dinheiro roubado? Você poderia usar para recomeçar. Eu vou recomeçar. Do zero. Com a consciência limpa. Vocês podem ficar com o dinheiro. Vão precisar para pagar advogado. Subi o resto da escada e fui para o quarto. Deitei na cama onde havíamos dormido juntos tantas noites, onde ela havia mentido para mim tantas vezes, onde ela havia planejado minha destruição. Na manhã seguinte, quando acordei, ela já tinha saído. Deixou um bilhete em cima da cômoda. Sinto muito por tudo. Você não merecia isso. Vou tentar encontrar uma forma de consertar. Amarrotei o bilhete e joguei no lixo. Não havia forma de consertar. Algumas coisas, quando quebram, não tem conserto. Às 9 da manhã, estava no escritório do advogado. Às 10, estávamos na delegacia. Às 11, Lucas estava sendo preso. Soube depois que Mariana havia tentado fugir com ele, mas foram pegos na rodoviária. Os 15 mil reais estavam numa mochila que ela carregava. Durante o julgamento, que aconteceu 8 meses depois, descobri detalhes que eu preferia não ter sabido. Eles estavam juntos há 5 meses, não 2. Ela havia mentido até sobre isso. O apartamento que Lucas alugara era pago com o dinheiro que eles roubavam. Eles já tinham planos de se mudar para outro estado depois que conseguissem 50 mil reais. Eu seria descartado muito antes do que imaginava. O juiz condenou Lucas a 4 anos de prisão por estelionato e formação de quadrilha. Mariana pegou 2 anos, mas cumpriu em regime semiaberto. Nunca mais falei com ela. Hoje, 3 anos depois, reconstruí minha vida. Tenho uma nova empresa, novos clientes, uma nova casa. Às vezes ainda penso nela, especialmente quando vejo casais felizes na rua. Mas não sinto mais raiva. Sinto pena. Pena de alguém que teve amor verdadeiro na vida e escolheu trocá-lo por dinheiro fácil e paixão barata. Às vezes me pergunto se ela pensa em mim. Se arrepende. Se entende o que perdeu. Mas depois lembro que pessoas como Mariana e Lucas não se arrependem de verdade. Eles apenas lamentam ter sido pegos. E eu prefiro viver sem esse tipo de pessoa na minha vida. Mesmo que isso signifique viver sozinho. Pelo menos agora, quando durmo, é em paz. 3 meses após o julgamento, quando achava que finalmente tinha conseguido seguir em frente, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Alô? Você não me conhece, mas preciso falar com você. É sobre a Mariana e o Lucas. A voz era feminina, jovem, nervosa. Quem é você? Meu nome é Fernanda. Eu era. Sou namorada do Lucas. Senti um frio na barriga. Era namorada dele quando? Durante todo o tempo que ele estava com a sua esposa. Fechei os olhos. Claro. É óbvio que haveria mais mentiras. O que você quer? Posso te encontrar? Tem coisas que você precisa saber. Coisas que não apareceram no julgamento. 2 horas depois, estava sentado no mesmo café onde costumava levar Mariana quando namorávamos. A ironia não passou despercebida. Fernanda era uma garota de uns 25 anos, loira, bonita de um jeito simples. Parecia genuinamente nervosa. Obrigada por aceitar me encontrar. Ela disse, mexendo no café sem beber. Fala logo o que você tem para me contar. O Lucas nunca foi policial. Eu a olhei sem entender. Como assim? Ele mentia sobre isso. Trabalhava como segurança num shopping. Mas ele tinha essa fantasia de ser policial, investigador. Sempre inventava histórias sobre casos que estava resolvendo. E você acreditava? No começo, sim. Depois comecei a desconfiar. Principalmente quando ele começou a sair com frequência dizendo que estava infiltrado numa operação. Que era quando ele se encontrava com a Mariana. Exato. Mas não era só isso. Ela hesitou. Ele fazia isso com outras mulheres também. Meu estômago revirou. Outras mulheres? Pelo menos 3 que eu descobri. Sempre a mesma história. Ele se aproximava de mulheres casadas, inventava alguma situação que justificasse elas mentirem para os maridos, e depois usava isso para conseguir acesso às vidas delas. Acesso como? Informações sobre os maridos, dinheiro, favores. Ele tinha um padrão. Escolhia mulheres que pareciam infelizes no casamento e oferecia exatamente o que elas estavam sentindo falta. E como você descobriu isso? Por acaso. Fuçando o celular dele. Encontrei conversas com várias mulheres. Todas casadas, todas achando que eram especiais, que ele estava ajudando elas de alguma forma. Fernanda pegou o celular da bolsa. Posso te mostrar algumas das conversas, se você quiser.
Eu hesitei. Parte de mim não queria saber. Mas a outra parte precisava entender completamente quem eram as pessoas que haviam destruído minha vida. Mostra. Ela deslizou o dedo pela tela e me entregou o aparelho. A primeira conversa era com uma mulher chamada Cláudia. Lucas, meu marido está desconfiando dos nossos encontros. Calma, amor. Lembra que isso é temporário. Quando conseguirmos as informações que precisamos sobre a empresa dele, você estará livre. Mas e se ele descobrir sobre o dinheiro que transferi? Eu cuido disso. Você confia em mim? Confio. A segunda era com alguém chamada Patrícia. Não consigo mais fingir que está tudo bem em casa. Você não precisa fingir por muito tempo. Semana que vem tenho uma reunião com meu chefe. Se tudo der certo, seu marido será transferido e vocês vão se separar naturalmente. Você tem certeza de que ele não vai desconfiar? Patrícia, eu sou investigador. Eu sei o que estou fazendo. Havia pelo menos 10 conversas similares. Todas seguindo o mesmo padrão. Lucas se apresentava como policial ou investigador, criava alguma situação que justificava o relacionamento secreto, e depois manipulava as mulheres para conseguir o que queria. Jesus Cristo! Murmurei, devolvendo o celular. Quantas ele estava enganando ao mesmo tempo? Quando descobri, eram 6. Incluindo eu e a Mariana. E você? Qual era a sua história? Ele disse que estava investigando meu ex-namorado por tráfico de drogas. Que precisava de informações sobre os amigos dele, lugares que frequentava. Durante 8 meses, achei que estava ajudando numa investigação policial. E o que você conseguiu em troca? Nada. Ela riu amargamente. Ele apenas me fazia sentir importante. E especial. Como se eu fosse uma agente secreta salvando o mundo. E as outras mulheres? Elas sabem que foram enganadas? Algumas. Consegui contato com 2 delas depois que o Lucas foi preso. Ambas ficaram chocadas. Uma delas até tentou se matar. Senti um peso no peito. Por quê? Ela havia roubado R$ 50 mil da empresa do marido achando que estava ajudando numa operação policial para pegar corruptos. Quando descobriu que foi enganada, não conseguiu lidar com a culpa. E o marido dela? Perdeu o emprego, foi processado, está devendo um dinheiro que não tem. O casamento acabou. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, tentando processar a magnitude do que Lucas havia feito. E Mariana havia sido apenas uma das vítimas. Ou uma das cúmplices. Ainda não sabia bem. Fernanda, por que você está me contando isso? Por que você merece saber a verdade completa? E por quê? Ela hesitou. Porque eu acho que a Mariana não era só vítima. Como assim? Eu a conheci algumas vezes. Quando o Lucas ainda tentava manter a farsa comigo. Ela sabia sobre mim. Sabia como? Ela me viu uma vez no apartamento dele. Eu estava chegando quando ela estava saindo. Perguntei pro Lucas quem era, e ele disse que era uma testemunha de um caso. Mas depois descobri que ela perguntou a mesma coisa sobre mim. E ela soube que eu era namorada dele. E mesmo assim continuou. Mais do que isso, ela ajudou ele a me enganar. Fernanda pegou o celular novamente e me mostrou uma conversa entre Lucas e Mariana. A Fernanda está desconfiando. O que ela suspeita? Que eu não sou policial de verdade. Inventa alguma coisa. Fala que está numa operação especial, que por isso não pode mostrar a identidade. Boa ideia. Você pode me ajudar? Como? Liga para ela se passando por uma delegada. Confirma a minha história. E havia uma resposta da Mariana e manda uma mensagem hoje à noite. Ela ligou para você? Ligou. Se apresentou como delegada Maria Santos, disse que o Lucas estava numa operação ultra secreta e que eu não podia contar para ninguém. Que minha colaboração estava sendo fundamental para prender uma quadrilha perigosa. E você acreditou? Totalmente. Por mais 2 meses. Eu me encostei na cadeira, sentindo uma mistura de nojo e incredulidade. Então a Mariana não foi apenas vítima. Ela era cúmplice ativa. Mais do que isso. Fernanda continuou. Ela ajudou ele a enganar outras mulheres também. Há conversas dela fingindo ser psicóloga, assistente social, até promotora de justiça. Quantas mulheres eles enganaram juntos? Que eu consegui confirmar. 12. 12 famílias destruídas. 12 casamentos acabados. 12 mulheres manipuladas e humilhadas. Fernanda, você tem essas evidências todas? Tenho. Fiz cópias de tudo antes de devolver o celular dele para a polícia. Por que não apresentou isso no julgamento? Por quê?
Ela hesitou. Porque eu tinha medo. Medo de que descobrissem que eu também fiz coisas erradas. Que passei informações sobre pessoas inocentes achando que estava ajudando a polícia. E agora? Por que mudou de ideia? Porque conversei com as outras vítimas. E percebi que enquanto a Mariana estiver solta, ela pode continuar fazendo isso. Com outra pessoa. Ela tinha razão. Mariana havia recebido uma pena leve, cumpriu em regime semiaberto, e provavelmente já estava livre. Você sabe onde ela está agora? Sei. Fernanda me olhou nos olhos. Ela está morando com um homem chamado Roberto. Casado, empresário, dono de uma construtora. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Porque uma das outras mulheres que o Lucas enganou me ligou semana passada. Ela viu a Mariana num restaurante com um homem que ela conhecia. Ficou curiosa, seguiu eles, descobriu onde moram. E a história se repetindo. Roberto está tendo problemas financeiros na empresa, a esposa dele começou a desconfiar que ele está tendo um caso, e tem sinais de que ele está sendo manipulado. Que tipo de sinais? Ele mudou o comportamento completamente. Antes era um cara caseiro, agora vive saindo à noite. A esposa encontrou remédios antidepressivos na gaveta dele. E o contador da empresa notou algumas transferências suspeitas. Eu me levantei da mesa. Fernanda, você tem o endereço deles? Tenho. Mas o que você pretende fazer? Ainda não sei. Mas não posso deixar isso acontecer de novo. Você quer se vingar da Mariana? Eu pensei na pergunta por um momento. Não é vingança. É justiça. E proteção. Se eu conseguir impedir que ela destrua mais uma família, já vale a pena. Fernanda me deu o endereço e todos os arquivos que tinha coletado. Quando cheguei em casa, passei a noite inteira analisando as evidências. Era muito pior do que eu imaginava. Lucas e Mariana não eram apenas dois golpistas amadores. Eles tinham um sistema. Um método. Escolhiam as vítimas cuidadosamente, estudavam suas vulnerabilidades. Criavam histórias personalizadas para cada situação. Mariana era especialista em se passar por figuras de autoridade femininas. Delegadas, promotoras, psicólogas, assistentes sociais. Ela tinha até diploma falso de psicologia que usava quando necessário. Lucas focava na sedução e na criação de situações que justificavam o sigilo. Sempre alguma investigação policial, algum perigo iminente, alguma operação secreta. Juntos, eles haviam roubado mais de R$ 200 mil, destruído pelo menos 15 casamentos, e causado 3 tentativas de suicídio. E eu havia sido apenas mais um na lista. Na manhã seguinte, decidi ir até o endereço que Fernanda me deu. Não sabia exatamente o que faria, mas precisava ver com meus próprios olhos. Era uma casa grande num bairro de classe média alta. 2 carros na garagem e um sedã preto e um SUV branco. O SUV eu reconheci. Era o carro que Mariana sonhava em ter quando éramos casados. Fiquei observando de longe por quase 2 horas. Às 10 da manhã, a porta se abriu e saíram 2 pessoas, Mariana e um homem de uns 40 anos, alto, cabelo grisalho. Ela estava diferente. Cabelo mais curto, roupas mais sofisticadas, postura mais confiante. Mas era ela. Inconfundivelmente ela. Eles entraram no SUV e saíram. Seguia a uma distância segura. Foram até um banco no centro da cidade. Ficaram lá por 40 minutos. Quando saíram, o homem parecia nervoso, olhando para os lados como se estivesse sendo seguido. Depois foram até um cartório. Mais 20 minutos. Em seguida, uma imobiliária. Era óbvio que estavam movimentando dinheiro, transferindo bens, preparando alguma coisa. Quando voltaram para casa, eu tinha uma decisão a tomar. Podia ir embora e tentar esquecer o que vi. Ou podia agir. E escolhi agir. Toquei a campainha. Quando a porta se abriu, Mariana ficou branca como papel. Oi, Mariana. Falei, com a voz mais calma que consegui. Precisamos conversar. Ela ficou parada na porta por alguns segundos, como se estivesse vendo um fantasma. Depois olhou para os lados, nervosa. O que você está fazendo aqui? Vim te fazer uma visita. Não vai me convidar para entrar? Eu. Ela hesitou. Não é uma boa hora. Para mim é perfeita. Falei, me aproximando um pouco mais. O Roberto está em casa? Ela arregalou os olhos. Como você sabe o nome dele? Mariana, você realmente achou que conseguiria continuar fazendo isso sem ninguém perceber? Ela olhou novamente para os lados, como se esperasse que alguém aparecesse para ajudá-la. Entra. Disse, finalmente. Mais rápido.
A casa era exatamente como eu imaginava que seria. Moderna, bem decorada, cara. Tudo pago com dinheiro roubado, provavelmente. Cadê o Roberto? Saiu. Ela respondeu, fechando a porta. Foi resolver umas coisas do trabalho. Que tipo de coisa? Por que você quer saber? Porque sei exatamente que tipo de coisa ele foi resolver. Me sentei no sofá sem ser convidado. Transferências bancárias? Mudança de titularidade de bens? Preparação para a sumida? Ela ficou de pé no meio da sala, claramente desconfortável. Não sei do que você está falando. Mariana, para com isso. Eu sei sobre todas as outras. Fernanda, Cláudia, Patrícia. Sei sobre os diplomas falsos, sobre as ligações fingindo ser delegada. Sei sobre tudo. Ela se sentou na poltrona em frente ao sofá, mais na beirada, como se estivesse pronta para sair correndo. O que você quer? Quero que você pare. Parar com o quê? Com essa vida. Com essas mentiras. Com essa destruição toda. Ela riu. Um riso curto, sem humor. Você acha que é fácil parar? Acho que é uma escolha. Você não entende nada. Ela se levantou novamente e começou a andar pela sala. Você acha que eu faço isso porque quero? Porque gosto. Faço ideia. Ilumina minha mente. Eu faço isso porque não sei fazer outra coisa. Ela parou na minha frente. Você acha que é fácil ser mulher nesse mundo? Sozinha? Sem dinheiro? Sem família para me ajudar? Mariana, você não está sozinha por acaso. Você está sozinha porque destruiu todas as suas relações. Eu não destruí nada. Eu sobrevivi. Às custas de outras pessoas. Todo mundo sobrevive às custas de outras pessoas. A diferença é que eu sou honesta sobre isso. Eu a olhei, tentando encontrar algum rastro da mulher por quem me apaixonei anos atrás. Mas não havia nada. Era como se ela tivesse sido completamente substituída por outra pessoa. E o Roberto? Ele também está apenas sobrevivendo? O Roberto está bem. Melhor do que estava antes de me conhecer. Ele sabe que você é uma golpista? Que está sendo enganado. Ele sabe que eu o amo. Você ama ele ou ama o dinheiro dele? As duas coisas. Ela respondeu sem hesitar. É errado amar alguém que pode me dar segurança? É errado mentir sobre quem você é para conseguir essa segurança. Todo mundo mente sobre quem é. Você mentiu para mim quando disse que ia me fazer feliz. Mentiu quando disse que íamos construir uma vida juntos. Mentiu quando disse que me amava. Eu nunca menti sobre essas coisas. Não. Então por que não conseguiu me fazer feliz? Por que nossa vida virou uma rotina sem graça? Por que eu me sentia tão sozinha mesmo estando casada com você? A pergunta me pegou desprevenido. Mariana, se você estava infeliz, podia ter conversado comigo. Podíamos ter tentado resolver. Tentar resolver? Ela riu de novo. Você sabe quantas vezes eu tentei te contar que estava infeliz? Quantas vezes eu dei sinais de que precisava de alguma coisa diferente? Não sei. Me conta. Você nunca percebeu. Estava sempre ocupado demais com seus clientes, seus problemas, suas preocupações. Eu era apenas um acessório na sua vida. E isso não é verdade. Não é? Quando foi a última vez que você me perguntou sobre meus sonhos? Meus medos? Minhas vontades? Eu tentei me lembrar, mas ela tinha razão. Nos últimos anos do nosso casamento, nossas conversas se limitavam ao básico. Trabalho, contas, compromissos. Isso não justifica o que você fez. Não estou tentando justificar. Estou explicando. E qual é a explicação? Que porque eu não era o marido perfeito, você decidiu me roubar e me trair? A explicação é que eu descobri que sou boa em conseguir o que quero. E que não preciso de permissão de ninguém para ser feliz. Mariana, isso não é felicidade. Isso é ilusão. Para você, talvez. Para mim, funciona. Nesse momento, ouvi o barulho de um carro chegando na garagem. É ele. Mariana disse, nervosa. Você precisa ir embora. Não vou embora. Quero conhecer o Roberto. Não. Ela veio em minha direção. Você não pode fazer isso. Fazer o quê? Contar a verdade para ele? Você não entende. Se ele descobrir. O quê? Que você está mentindo para ele? Que está usando ele? Que está preparando para roubar dele e desaparecer? Se ele descobrir, vai acabar tudo.
E eu não tenho mais para onde ir. Mariana, escuta o que você está falando. Você está admitindo que está enganando ele. Estou admitindo que preciso dele. E ele? Precisa saber a verdade sobre você? Ela ficou em silêncio. A porta da frente se abriu. Mari? Uma voz masculina chamou. Já voltei. Estou aqui, amor. Ela respondeu, mas olhando para mim com desespero nos olhos. Roberto apareceu na porta da sala. Era exatamente como eu tinha visto de manhã. Alto, cabelo grisalho, ar de executivo bem-sucedido. Mas havia algo cansado no seu rosto. Como se ele estivesse carregando um peso. Ah! Ele parou quando me viu. Não sabia que tínhamos visita. Roberto, esse é, Mariana hesitou. Esse é um amigo antigo meu. Estava passando na região e resolveu dar uma passadinha. Legal. Roberto se aproximou e estendeu a mão. Roberto Mendes. Prazer. O prazer é meu. Respondi, apertando a mão dele. Posso te chamar de Roberto? Claro. Roberto, há quanto tempo você conhece a Mariana? Uns 8 meses. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Por quê? Curiosidade. Vocês se conheceram como? Mariana me olhou com uma expressão de pânico. Num evento de trabalho. Roberto respondeu. Ela estava prestando consultoria para minha empresa. Que tipo de consultoria? Psicologia organizacional. Mariana respondeu rapidamente. Eu ajudo empresas a melhorar o ambiente de trabalho, reduzir conflitos internos, esse tipo de coisa. Interessante. Falei, olhando diretamente para ela. E você se formou onde, Mariana? Na Universidade Federal. Ela gaguejou. Que Universidade Federal? De que cidade? Daqui mesmo. De Vitória. Roberto nos olhava sem entender por que a conversa estava tão tensa. Você quer beber alguma coisa? Ele me ofereceu. Água, café, refrigerante? Aceito um café. Respondi. Obrigado. Mari, pode preparar um café para nosso amigo? Roberto pediu. Claro. Ela saiu rapidamente da sala, provavelmente esperando que eu fosse embora antes de voltar. Roberto se sentou na poltrona onde Mariana estava. Vocês são amigos há muito tempo? Uns 10 anos. Respondi. Na verdade, eu conheci a Mariana quando ela ainda estava descobrindo sua vocação profissional. Entendi. Ela sempre teve interesse por psicologia? Não. Na verdade, durante a maior parte do tempo que a conheci, ela nunca demonstrou interesse por essa área. Roberto franziu a testa. Estranho. Ela vive falando sobre como sempre soube que queria trabalhar com pessoas. É. E ela já atendeu muitos clientes como psicóloga? Algumas empresas. Inclusive a minha. Foi através do trabalho que a gente se aproximou. E como está sendo a experiência? O trabalho dela está dando resultado? Roberto hesitou. Olha, para ser sincero, tem sido meio complicado. Complicado como? Algumas das sugestões dela para a empresa foram meio radicais. Mudanças na estrutura administrativa, novas políticas financeiras. Coisas que mexem com o funcionamento de décadas da empresa. E você implementou essas mudanças? Algumas. Ele parou por um momento. Na verdade, desde que comecei a seguir os conselhos dela, a empresa anda passando por uns problemas. Que tipo de problemas? Problemas de fluxo de caixa. Alguns funcionários antigos pediram demissão. Clientes reclamando do atendimento. Ele suspirou. Minha esposa acha que eu estou cometendo erros por causa da situação pessoal. Que situação pessoal? Roberto me olhou, como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. Eu e minha esposa estamos passando por uma crise. Já há alguns meses. E a Mariana tem me ajudado a lidar com isso. Como psicóloga, né? Mas também como. Ele parou. Como mulher. Ele baixou a cabeça. Sei que não é certo. Eu sou casado há 15 anos. Tenho 2 filhos. Mas a Mariana me fez perceber coisas sobre mim mesmo, sobre meu casamento, que eu nunca tinha visto antes. Que tipo de coisas? Que eu estava vivendo no automático. Que minha esposa não me valoriza. Que eu merecia ser feliz. Ele levantou o rosto. Pode parecer clichê, mas é verdade. Pela primeira vez em anos, eu me sinto vivo.
Eu senti uma mistura de pena e raiva. Pena porque Roberto estava sendo manipulado da mesma forma que eu fui. Raiva porque Mariana estava repetindo exatamente o mesmo padrão. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já transferiu dinheiro para Mariana? Ou fez algum tipo de investimento que ela sugeriu? Ele me olhou surpreso. Por que você quer saber? Porque eu me preocupo com ela. E com você também. Fiz alguns investimentos, sim. Ela tem um conhecimento muito bom do mercado financeiro. Me ajudou a diversificar minha carteira. Quanto dinheiro? Não é da sua conta. Ele respondeu, mas sem agressividade. Mas posso te garantir que foram investimentos inteligentes. Roberto, você consegue ver esses investimentos? Tem como acompanhar onde o dinheiro está? Claro que tenho. A Mariana me passa relatórios semanais. Mas você consegue acessar diretamente? Ver os extratos dos bancos ou corretoras? Ele hesitou. Não diretamente. Mas ela sempre me mostra quando eu peço. E quando foi a última vez que você pediu para ver? Semana passada. Por quê? E ela mostrou na hora? Disse que estava com o notebook na assistência técnica. Mas me mandou por e-mail no dia seguinte. Eu senti um frio na barriga. Era exatamente o mesmo padrão. Sempre alguma desculpa para não mostrar na hora, sempre algum problema técnico, sempre alguma justificativa. Roberto, você pode tentar acessar esses investimentos agora? Agora. Por quê? Só para me tranquilizar. Sei que pode parecer estranho, mas eu tenho meus motivos. Ele me olhou com desconfiança. Que motivos? Motivos que vou te explicar depois que você verificar os investimentos. Roberto hesitou por um longo momento. Tá bom. Vou pegar meu notebook. Ele subiu as escadas. Alguns minutos depois, ouvi Mariana voltando da cozinha. Cadê o Roberto? Ela perguntou, entrando na sala com uma bandeja. Foi buscar o notebook dele. Pra quê? Para verificar uns investimentos. O rosto dela ficou branco. Que investimentos? Os que você fez para ele. Por que você está fazendo isso? Ela colocou a bandeja na mesa com tanta força que o café derramou. Por que não consegue me deixar em paz? Por que você não aprendeu? Por que está fazendo exatamente a mesma coisa que fez comigo? Não é a mesma coisa. Não. Mentiu sobre sua profissão, mentiu sobre seus sentimentos, está roubando o dinheiro dele e provavelmente se preparando para sumir quando a coisa apertar. É exatamente a mesma coisa. Você não entende a situação dele. Entendo perfeitamente. É a mesma situação que eu estava. Um homem infeliz no casamento, vulnerável, sendo manipulado por uma mulher que sabe exatamente o que falar para conseguir o que quer. Eu amo Roberto. Mariana, você falou a mesma coisa sobre mim. E sobre o Lucas. E provavelmente sobre todos os outros. Não é mentira. Eu posso amar mais de uma pessoa. Mas você não ama nenhuma. Você usa todas. Ouvimos os passos de Roberto descendo as escadas. Mariana me olhou com desespero. Por favor. Ela sussurrou. Não faz isso. Faz o que você deveria ter feito comigo. Conta a verdade para ele. Eu não posso. Então eu conto. Roberto voltou com o notebook. Desculpa a demora. O Wi-Fi estava meio lento. Sem problema. Falei. Conseguiu acessar os investimentos? Estou tentando. Ele digitou algumas coisas, franzindo a testa. Estranho. Não está aparecendo a conta que eu costumava acessar. Que conta? A conta da corretora onde a Mariana fez os investimentos para mim. Ele olhou para ela. Mari, você mudou a senha? Eu. Ela hesitou. Pode ser que eles tenham atualizado o sistema. Às vezes isso acontece. Mas eu tenho a senha anotada aqui. Roberto mostrou um papel, é a mesma que eu sempre uso. Tenta ligar para a corretora. Mariana sugeriu. Eles devem saber explicar. Roberto pegou o telefone e discou. Esperou alguns segundos. Alô? É da corretora XYZ? Ele esperou. Gostaria de verificar minha conta. O número é, ele leu uma sequência de números. Ficamos esperando. Roberto escutava atentamente. Como assim, não existe conta com esse número? Ele olhou para Mariana com confusão. Tem certeza? Posso falar com o supervisor? Mais alguns segundos de espera. Entendi. Obrigado. Ele desligou.
O que eles disseram? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Disseram que não existe conta com esse número. Que nunca existiu. Mariana estava parada no meio da sala, como uma estátua. Mari? Roberto se virou para ela. Você pode me explicar isso? Ela não respondeu. Mariana, fala com ele. Falei. Mari, onde está meu dinheiro? Ainda em silêncio. Mariana. Roberto gritou, se levantando. Onde está meu dinheiro? Foi aí que ela começou a chorar. Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração, de raiva por ter sido descoberta. Roberto, eu posso explicar. Ela soluçou. Explica então. Ele gritou, com as veias do pescoço saltadas. Cadê os 120 mil reais que eu te dei? 120 mil. Era muito mais do que eu imaginava. Está tudo investido, amor. É só que... Ela tentou se aproximar dele, mas Roberto recuou. Não me toca. Ele disse, com a voz tremendo. E não me chama de amor. Onde está o dinheiro, Mariana? E está. Está numa aplicação especial. Uma aplicação que só pode ser movimentada depois de 1 ano. Que aplicação? Em que banco? É complicado de explicar. Roberto olhou para mim. Você sabia disso, não sabia? Por isso veio aqui. Sabia. Respondi. Mariana é minha ex-esposa. Ela fez a mesma coisa comigo há 3 anos. O rosto de Roberto passou por várias expressões. Surpresa, confusão, e finalmente, uma raiva fria que eu reconheci bem. Ex-esposa? Ele olhou para Mariana. Você é casada? Era. Ela respondeu rapidamente. Sou divorciada. Divorciada por quê? Roberto perguntou, já desconfiando da resposta. Porque ela me roubou 80 mil reais, me traiu com o ex-namorado dela, e os dois juntos aplicaram golpes em mais 12 famílias. Respondi por ela. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quantas pessoas você enganou, Mariana? Roberto, deixa eu te explicar. Quantas? Eu não sei exatamente. Mais de 20. Falei. Só nos últimos 2 anos. Roberto se sentou pesadamente no sofá, colocando as mãos na cabeça. Meu Deus. Minha esposa estava certa. Ela dizia que você era estranha demais, que apareceu do nada na minha vida, que era coincidência demais você ser exatamente o que eu precisava naquele momento. Sua esposa é uma mulher inteligente. Comentei. E eu sou um idiota. Ele levantou o rosto. Um idiota completo. Destruí meu casamento por uma golpista. Roberto, não foi assim. Mariana tentou novamente. Cala a boca. Ele explodiu. Para de mentir. Por favor, para de mentir. Ele se levantou e começou a andar pela sala. 120 mil reais. 15 anos de casamento. 2 filhos que mal falam comigo porque acham que o pai deles é um cafajeste. Uma empresa que está quase falindo porque seguiu os conselhos de uma golpista. Ele parou na frente dela. E pra quê? Pra quê, Mariana? Porque eu precisava. Precisava de quê? Do meu dinheiro? Do meu sofrimento? Da minha humilhação? Precisava me sentir amada. Amada? Roberto riu, mas era um riso amargo. Você destruiu minha vida para se sentir amada? Roberto, você tem que entender. Eu tenho problemas, eu sei que tenho. Mas eu realmente me apaixonei por você. Do mesmo jeito que se apaixonou por ele? Roberto apontou para mim. E pelos outros 20 homens que você enganou? Mariana ficou em silêncio. Sabe o que é mais patético? Roberto continuou. É que eu ainda estava disposto a deixar minha esposa por você. Ainda esta semana eu falei com um advogado sobre divórcio. E pode ainda falar. Mariana disse, desesperada. Nós podemos ficar juntos. Eu posso devolver o dinheiro. Com que dinheiro? Cadê meus 120 mil? Estão. Parte está numa conta, parte eu usei para pagar dívidas. Que dívidas? Dívidas antigas. Do Lucas. Ele saiu da cadeia e estava me ameaçando. Roberto me olhou. Quem é Lucas? O ex-namorado dela. O parceiro nos golpes. Cumpriu 2 anos de prisão e foi solto mês passado. E você está pagando as dívidas dele? Roberto perguntou para Mariana.
Ele disse que se eu não pagasse, ia contar tudo pra você. Então você preferiu me roubar a me contar a verdade? Eu. Sim. Roberto balançou a cabeça. Vocês são perfeitos um pro outro. Dois psicopatas. Ele pegou o celular. Vou ligar pra polícia. Não. Mariana se desesperou. Roberto, por favor. Se você me entregar, eu nunca vou poder te devolver o dinheiro. E como você vai me devolver se eu não te entregar? Eu posso conseguir. Posso pedir emprestado, posso trabalhar. Mariana, você não tem profissão. Você não sabe fazer nada além de mentir e roubar. Isso não é verdade. É sim. Eu intervim. Mariana, durante os 5 anos que fomos casados, você nunca terminou nada que começou. Nunca teve um emprego por mais de 3 meses. Nunca se formou em nada. Sua única habilidade é manipular pessoas. E você acha que é melhor que eu? Ela se virou para mim, com raiva. Pelo menos eu tenho coragem de ir atrás do que quero. Você sempre foi um covarde. Pode ser que eu seja covarde. Mas eu nunca roubei ninguém. Nunca menti sobre quem eu era. Nunca destruí famílias. Você destruiu a nossa família. Eu destruí. Eu ri. Mariana, você esqueceu que eu tenho gravações suas conspirando contra mim? Que você planejou me incriminar. Que você ia me deixar ser preso por crimes que não cometi. Roberto nos olhava como se estivesse assistindo um filme de terror. Gravações? Ele perguntou. Tenho. Respondi. E tenho as conversas dela fingindo ser delegada, psicóloga, assistente social. Enganando outras mulheres para ajudar o Lucas a roubar os maridos delas. Você pode me mostrar? Posso. Estão todas no meu carro. Não. Mariana se colocou entre nós dois. Vocês não podem fazer isso comigo. Fazer o quê? Roberto perguntou. Te entregar para a justiça? Te fazer pagar pelos seus crimes? Me destruir. Vocês querem me destruir. Mariana, você se destruiu sozinha. Falei. E está tentando arrastar todo mundo junto. Roberto pegou o celular novamente. Vou ligar para a polícia. E depois vou ligar para o meu advogado. Roberto, espera. Mariana se ajoelhou na frente dele. Por favor. Me dá uma chance. Uma última chance. Chance para quê? Para você me roubar mais? Para mentir mais? Para destruir mais o que sobrou da minha vida? Chance para eu provar que mudei. Que posso ser diferente. Mariana, você falou a mesma coisa pro juiz no seu julgamento. Disse que tinha aprendido a lição, que ia se regenerar. E o que fez? Veio direto para cima de outro homem casado. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu realmente me apaixonei. Você se apaixonou pelo que eu podia te dar. Não por mim. Não é verdade. Então me responde uma coisa. Roberto se abaixou para ficar na altura dela. Se eu fosse um homem pobre, se não tivesse empresa, se não tivesse dinheiro para investir, você ainda teria se interessado por mim? Mariana hesitou. Responde, Mariana. Eu não sei. Talvez. Talvez. Roberto se levantou. Essa é a resposta mais honesta que você me deu em 8 meses. Ele discou um número. Alô, polícia? Gostaria de fazer uma denúncia de estelionato. Mariana se levantou e correu em direção à porta. Mas eu já estava esperando isso. Bloqueei a passagem. Onde você vai, Mariana? Sai da frente. Não vou sair. Você vai ficar aqui e enfrentar as consequências do que fez. Você não pode me obrigar a ficar. Posso sim. Chama-se prisão em flagrante. Roberto terminou a ligação. Disseram que vão mandar uma viatura. Deve chegar em 15 minutos. Mariana se sentou no chão e começou a chorar novamente. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de desespero real. Minha vida acabou. Ela soluçou. Agora minha vida realmente acabou. Sua vida acabou no dia que você decidiu viver às custas dos outros. Falei. O que está acontecendo agora são apenas as consequências. Você está se vingando de mim. Não estou me vingando. Estou protegendo outras pessoas de passarem pelo que eu passei. Pelo que o Roberto passou. E as outras? Roberto perguntou. As outras pessoas que ela enganou? Algumas sabem. Outras ainda não descobriram.
Mas todas vão ser avisadas. Como? Fernanda, uma das outras vítimas, está organizando um grupo. Estamos mapeando todos os golpes, coletando evidências, identificando as vítimas. Mariana vai responder por cada crime que cometeu. Roberto me olhou com admiração. Você fez tudo isso? Não fiz sozinho. Mas sim, fizemos. Porque pessoas como ela não podem continuar destruindo vidas impunemente. Ouvimos o som de sirenes se aproximando. Chegaram. Roberto disse. Mariana se levantou, limpou as lágrimas, e pela primeira vez, olhou diretamente nos meus olhos. Você ganhou. Ela disse. Espero que esteja satisfeito. Eu não ganhei nada, Mariana. E não estou satisfeito. E estou aliviado. Aliviado que isso finalmente acabou. A campainha tocou. Roberto foi abrir a porta. 2 policiais entraram. Um deles, um sargento de uns 40 anos, veio falar comigo. O senhor é quem fez a denúncia? Foi o Roberto. Mas eu tenho as evidências. Que tipo de evidências? Gravações de áudio, mensagens de texto, conversas por WhatsApp, comprovantes de transferências bancárias. Tudo documentando os golpes que ela aplicou nos últimos 3 anos. E a senhora? O policial se dirigiu a Mariana. Tem algo a declarar? Mariana olhou para mim, depois para o Roberto, depois para os policiais. Quero falar com um advogado. Pode falar quando chegarmos na delegacia. A senhora está presa por estelionato. Eles colocaram algemas nela. Quando passaram por mim, Mariana parou. Você acha que isso vai te fazer se sentir melhor? Ela perguntou. Que vai apagar o que aconteceu entre nós? Não vai apagar nada. Mas vai impedir que aconteça com outros. E quando eu sair da cadeia? O que vai impedir que eu faça de novo? A próxima vez, você não vai ter a sorte de pegar homens ingênuos como eu e o Roberto. Você vai acabar mexendo com a pessoa errada, e aí suas mentiras vão ter consequências muito piores que a prisão. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando entender se era uma ameaça. Não é ameaça, Mariana. É constatação. Você está escalando. Cada golpe é maior que o anterior. Uma hora você vai tentar enganar alguém que não vai aceitar ser feito de idiota. E aí não vai ser polícia que você vai ter que enfrentar. Os policiais a levaram. Roberto e eu ficamos sozinhos na sala. E agora? Ele perguntou. Como eu explico isso para minha família? Com a verdade. Toda ela. Minha esposa nunca vai me perdoar. Pode ser que não. Mas pelo menos você vai ter a consciência limpa. E o dinheiro? Provavelmente não vai recuperar tudo. Mas parte sim. Quando ela for condenada, vai ter que fazer restituição. Roberto se sentou no sofá, parecendo 10 anos mais velho. Como você consegue? Ele perguntou. Como consegue não sentir raiva? Quem disse que eu não sinto? Respondi. Eu sinto muita raiva. Mas aprendi que raiva sem propósito só me machuca. Prefiro canalizar essa raiva para algo útil. Como? Como ajudar outras pessoas a não passarem pelo que nós passamos? Como garantir que pessoas como Mariana tenham consequências reais pelos seus atos? Você acha que ela vai mudar na cadeia? Não. Respondi sem hesitar. Ela vai sair de lá mais esperta, mais cuidadosa, mas não mudada. Pessoas assim não mudam. Então por que fazer isso? Porque não é sobre ela mudar. É sobre proteger as próximas vítimas. E sobre justiça. Roberto assentiu. Você tem razão. Fiquei com ele até a esposa chegar. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Ela chorou, gritou, o chamou de idiota. Mas no final, disse que ia tentar reconstruir a confiança. Não seria fácil, mas era possível. Antes de ir embora, Roberto me deu um abraço. Obrigado. Ele disse. Por ter vindo aqui. Por ter me aberto os olhos. Obrigado você por ter coragem de enfrentar a verdade. 3 meses depois, recebi uma ligação de Fernanda. Ela foi condenada. Ela disse, animada. 5 anos. E vai ter que pagar restituição para todas as vítimas. E o Lucas? Pegou mais 3 anos. Quebra de condicional, mais os novos crimes que descobrimos. Quantas vítimas no total? 28. Que conseguimos confirmar. 28 famílias. Mais de R$ 500 mil roubados. 3 tentativas de suicídio. Dezenas de casamentos destruídos. Fernanda, você acha que valeu a pena?
Todo esse esforço? Você está brincando? Ela riu. Claro que valeu. Sabe quantas pessoas nos procuraram depois que a notícia saiu no jornal? Pessoas que estavam sendo enganadas por outros golpistas? Nós salvamos pelo menos 10 famílias de passarem pelo que passamos. Ela tinha razão. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça. E proteção. Hoje, 2 anos depois da condenação de Mariana, minha vida está completamente reconstruída. Tenho uma nova empresa, que vai muito bem. Tenho novos relacionamentos, baseados em confiança real. E tenho uma sensação de paz que não sentia há anos. Às vezes ainda penso nela. Me pergunto se ela pensa no que perdeu. Se entende a magnitude do que fez. Se tem algum arrependimento real. Mas depois lembro que essas perguntas não importam. O que importa é que ela não pode mais fazer mal a ninguém. Pelo menos pelos próximos 3 anos. E quando sair, vai encontrar um mundo diferente. Onde suas vítimas estão organizadas, atentas e dispostas a agir. Onde suas mentiras serão checadas, seus golpes descobertos, suas manipulações expostas. Vai descobrir que ações têm consequências. E que algumas pessoas não esquecem. Não se trata de vingança. Trata-se de justiça. E justiça, às vezes, demora. Mas sempre chega.